dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Glória ao Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, tão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, seus juízos e seus. Declare agora o Senhor, levando suas mãos, levando sua voz. Pra sempre. Amém. Toda a honra a Ti, Senhor, toda a glória, Senhor, todo louvor, Senhor, porque não há Deus como Tu, Deus único, Criador de todo o céu, de toda a terra, de todo o universo, o único Deus que nos criou, que nos fez, Deus Todo-Poderoso, o único que é onipresente, onisciente e onipotente. A Ti, Senhor, te damos toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Pode ler um pouquinho o volume do meu microfone. Hoje, então, extraordinariamente, estamos na quinta-feira, né, realizando culto, em decorrência do feriado prolongado, quase que não dá para chamar de feriado, de férias, né? E aí, na perspectiva de que, né, a maioria das pessoas estejam realmente fora da cidade, a gente quer também, de alguma forma, facilitar para todo mundo ter o acesso à palavra. Então, você que está aqui presente hoje vai assistir em antemão, né? Mas essa palavra vai ser transmitida, né, no domingo de manhã. Né? Então, talvez se você quiser pegar a filigrana, né, no domingo, você pode reassistir sem problema nenhum, tá bom? Essa manhã, essa noite, fazer uma conta. Profetizando. Não, é que vai passar domingo, né? Nessa bela noite de manhã, a gente, uma atividade, na verdade, eu estava deitado e aquilo veio muito forte, assim, a passagem em si, e rapidamente algo foi construído, assim, né, no meu coração em relação a isso, né, e eu passei meditando de ontem para hoje a respeito disso. E hoje, sim, eu quero fazer de uma forma mais
ainda mais informal, né? De uma maneira mais descontraída ainda, não preparei nada aqui, a gente vai conversar um pouco a respeito do que eu acredito que é interessante e muito pertinente no tempo de hoje. A gente vem falando, né, já há algum tempo a respeito da leitura bíblica, e não só da simples leitura bíblica, mas a gente vem falando a respeito de uma leitura bíblica apropriada, de uma leitura bíblica ideal, né? Que a Bíblia é mais do que um livro de leitura, né? Falamos isso, é um livro de estudos, né? Você precisa ir mais a fundo daquilo que você simplesmente, né, consegue literalmente extrair da palavra. A Bíblia é muito mais que isso. E na verdade o reflexo dessa situação, ela é evidente nas igrejas de hoje em forma de doutrinas, né? Essa falta de uma teologia sadia, ela trouxe consequentemente doutrinas que são bastante incoerentes até certo ponto. E aí nós lemos e sabemos algumas coisas e a gente começa a ser de alguma forma baseado nessas doutrinas, a gente começa a ser estereotipado, a gente começa a ser taxado de certas coisas. Eu estou falando para vocês especificamente em relação ao texto que está lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 38 em diante. Esse contexto, esses versos do 38 até o 42, estão inseridos no que a gente chama tradicionalmente, né, de Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E fala a respeito de vingança. E ali diz assim, que no verso 39, eu vou começar direto aqui, mas a gente vai desfazer bastante esses versos, a gente vai trabalhar bastante, palavra por palavra, mas o ponto aqui é: não resistais ao soberbo, mas a qualquer um que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Graças a esse verso, assim como tantos outros versos, mal interpretados, mal inseridos, mal usados, a gente acaba gerando confusão. E com isso, eu acredito que gerou na cabeça do cristão um sentimento de submissão, um sentimento de que eu não devo, né, me defender. Eu não estou autorizado pela Bíblia a clamar, a defender aquilo que me é de direito. Se alguém me avança a mim, o que eu devo fazer como um bom cristão? Eu tenho que ainda dar outra face para apanhar. E se você fizer uma leitura rasa, literal, provavelmente você vai entender isso. Assim como se eu ler que tudo posso naquele que me fortalece, eu também posso ter um entendimento errado, concorda comigo? Então, eu quero partir desse princípio para vocês entenderem como é importante. Com isso eu quero ajudar vocês, eu quero munir vocês com uma perspectiva maior de como que deve ser feita essa leitura. Não só usando esse exemplo, mas como um modelo para as outras coisas. Nós temos que entender que como é que uma doutrina é criada em primeiro lugar. Toda doutrina, ela provém de uma teologia, de um conhecimento bíblico. Mas toda teologia, ela nasce a partir de uma hermenêutica. O que é hermenêutica? A hermenêutica é a arte e a ciência ao mesmo tempo da interpretação literária. Então a hermenêutica bíblica, portanto, ela tem todo um contexto que demanda uma certa veia artística, no sentido de reconhecer, e se você for ler a Bíblia com essa visão, você vai perceber que existe nos Salmos, por exemplo, toda uma composição gramatical, literal, literária, fantástica. Aquelas palavras, obviamente no hebraico, né, não no português ou no inglês, elas estão dispostas de maneira numericamente. Elas não foram simplesmente redigidas, escritas, elas foram compostas. Então, sim, existe uma arte por trás da Bíblia. Da mesma maneira, existe uma ciência, porque existe toda uma classe, uma regra gramatical, uma regra de interpretação que foi
desenvolvida para que haja o quê? Uma percepção, um conhecimento mais profundo. Então, princípios que precisam ser aplicados. O princípio da primeira menção. Quando eu vou aplicar uma leitura, eu preciso lançar onde foi isso falado pela primeira vez. Você vai ver que a linguagem ela é muito comum na Bíblia toda. Onde aquilo foi falado a primeira vez? Isso diz muito. Né? O gap cultural. Qual é a cultura desse povo? O contexto político, social que essas pessoas viviam, do porquê aquilo foi escrito. Lembra que falamos sobre Laodiceia no último domingo? Você veja que Jesus ele é muito pessoal no que ele fala. Tem todo um contexto muito pessoal naquilo. Ele é carregado de uma situação que é inevitável de saber que aquilo é para você. Então existe um contexto que precisa ser levado em conta para que nós hoje, 2000 anos depois, praticamente, possamos entender o que está querendo ser dito. Porque senão são só letras. Ou quando muito algo, ainda assim no contexto espiritual, mas talvez aquém do que poderia ser. Então uma hermenêutica mal aplicada lança a mão, produz uma teologia que é insuficiente, que naturalmente vai produzir o quê? Doutrinas que são incoerentes com a Bíblia. Então, quando eu percebo esse contexto, e aí você carrega tudo isso, e você começa a carregar versículos de que nós temos que nos humilhar, e daí nós temos o modelo de Jesus indo para a cruz, né? Tudo isso realmente te diz assim, olha, a resignação é a palavra-chave. Você tem que aceitar. E ainda mais, tem que dar outra face. Você não tem o direito de retrucar. Será que é isso mesmo que Jesus está ensinando para nós aqui? Será que é isso mesmo que Jesus está querendo ensinar para a sua igreja? Para os cristãos? Para os pequenos cristos? Vamos entender um pouquinho melhor o contexto disso tudo. A gente vai aprender muito hoje. Porque a gente vai ver o panorama de uma forma muito maior. O capítulo 5 de Mateus, começa, e eu queria que vocês pudessem estar com a Bíblia e me acompanhassem tudo isso. Começa narrando exatamente esse momento. Então, nós sabemos a perspectiva aqui, o cenário é que Jesus está famoso. Jesus já está com a sua trupe formada, com a sua equipe estabelecida, e ele já vem realizando feitos. A fama dele já correu. Correu pela Judéia, correu pela Samaria, correu até para a Síria, Decápolis. Toda a região da Palestina já escutou falar nesse cara. Está viralizado. Nesse momento, Jesus está ali com a sua equipe, né? Jesus está às margens, digamos, desse monte, ao pé desse monte, e ele percebe um ajuntamento muito grande de pessoas. E era assim a vida de Jesus, multidões, sempre. Mas nesse momento específico, ele faz o que os historiadores chamam de primeiro discurso. É o primeiro momento que Jesus se dirige ao público. Normalmente Jesus a didática dele era mais, até então, mais focada, mais pessoal. Os seus discípulos ou com pessoas que chegavam até ele. Esse é o primeiro momento em que Jesus fala para o público. E aqui se calculam milhares de pessoas. Milhares. E nesse momento Jesus, percebendo a oportunidade, como um excelente orador, o melhor de todos, Jesus começa falando e vai na veia dessas pessoas. Olha que legal. Sempre que eu vou falar com vocês, se vocês observarem como é que eu monto as minhas pregações, eu vou estar falando para vocês, eu vou tentar prender a atenção de vocês nos primeiros 3 minutos. Porque se eu não conseguir fazer isso, vai ser difícil eu conquistar vocês lá na frente. Então provavelmente eu vou fazer uma pergunta retórica para vocês. Provavelmente eu vou tocar num ponto que seja muito profundo na tua vida. Um ponto que diz muito respeito a você. Aquilo que você, instintivamente, você levanta. Opa, o que esse cara falou? Agora você imagine Jesus nesse monte. Burburinho, todo mundo falando, uma bagunça. Para começar a falar, Jesus tem que chamar a atenção. E ele vai na veia. Ele fala para essas pessoas, no capítulo 5, ele começa falando das bem-aventuranças. Eu não quero ir ao longo de todos esses, do 4 até o 12,
mas principalmente do 4 até o 11, você pode ler depois, ele está dizendo assim, olha, bem-aventurados são os que choram. Como é que é? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pessoal, isso faz muito sentido para essas pessoas. Muito sentido. Essas pessoas viviam num contexto de subjugação. Eles estavam subjugados, eles estavam sob o domínio romano. Essas pessoas viviam num contexto de injustiça do ponto de vista delas. Eles eram um povo dominado. Um povo de Deus, um povo eleito, um povo que viveu inúmeras vitórias no passado, um povo grandioso, um povo temido. Imagine você, quem era Israel na época de Salomão, não é verdade? Esse povo está ali, mais uma vez, dominado, de dominação em dominação. Momentos onde ele teve uma certa liberdade, entre aspas, uma tentativa de reconstrução a partir de Esdras e Neemias, depois no pós-exílio, mas ainda viviam agora, depois do domínio grego, agora o domínio romano, uma esfera de opressão, onde eles não tinham voz para nada, e nem poderiam ter, porque isso podia incorrer em risco de vida. Quem se insurgisse, né? Por exemplo, felizes que estão com sede e fome de justiça. É o que eles mais tinham vontade. Fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando você fala isso para um povo que está sendo dominado, você faz o quê? Pera, vamos ver o que esse cara está falando. Esse cara aí vai levar nós para um outro nível. Quem sabe ele não é, né, o nosso próximo general. Então, Jesus chama a atenção deles, falando de coisas extremamente naturais. Porém, Jesus estava longe de se endereçar a essas questões, não é verdade? Jesus não estava nem um pouco próximo de estar tratando de assuntos naturais, políticos, sociais. Jesus está falando do reino. Jesus está falando de uma coisa espiritual. Mas para esse momento, talvez não importe. Porque o que Jesus queria é chamar atenção. E quando ele faz isso, ele tem atenção dessas pessoas, ele vai para o segundo ponto, que tem a ver com identidade. Vocês têm que entender quem vocês são. Jesus está falando para esse povo, e o que eles mais têm nesse momento agora, provavelmente, é crise de identidade. Porque quem não tem identidade não tem destino. E uma pessoa que está vivendo sob o domínio de um inimigo, de um opressor, e Roma não era um modelo de senhor, né, de senhorio. Roma era muito dura, muito austera com as suas colônias. O que acontece é que esse povo perde a sua noção de identidade. Só que Jesus alerta para eles. Jesus fala duas coisas simples, também no sentido literal. Algo que eles pudessem entender. Vocês são sal. Vocês são luz. Jesus está dizendo assim que vocês têm que fazer a diferença. Vocês não são igual essa galera que está por aí. Vocês são diferentes. Não deixaram de ser. As circunstâncias são todas essas. Vocês têm minha atenção, mas deixa eu te dizer aqui, ó. Vocês são aqueles que vão fazer a diferença no mundo. Veja como isso é atual, né? Veja como isso é atual. Jesus diz ainda, vocês acham que acabou? Não. Porque quando se acende uma candeia, quando se estabelece como luz, não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser. Existe sim um propósito para o meu corpo. E esse propósito não deixou de existir ao longo de todas essas coisas. Então Jesus está costurando algo aqui. Ele está chamando a atenção, ele está identificando, está dando um senso de identidade para essas pessoas. E aí ele afirma outra coisa na sequência, acompanhe comigo ali. Ele diz o quê? Se vocês estão achando que eu vim aqui para mudar as coisas, no sentido de mudar as leis, de mudar o contexto de tudo, de revogar algumas coisas, deixa eu já cortar o barato. Não é isso que está acontecendo.
Eu não vim aqui para fazer isso. Eu estou aqui diante de vocês, estou aqui hoje, nessa circunstância, porque eu vim cumprir essa lei. Melhor, eu vim dar um novo sentido para ela. Eu vim dar uma nova forma de você, um novo nível para você caminhar nela. E aí, Jesus começa propriamente nesse processo. Então, nesse momento, Jesus começa falando que ouvistes o que foi dito. Quando Jesus fala isso, ele está falando para um povo que vivia em função da lei. Que tinha todo o seu código penal, seu código civil, baseado na lei de Moisés. Todo o estabelecimento social de Israel estava baseado nisso, mas no Torá, mas existia também as tradições orais, Talmud. Então, ao longo da história do judaísmo, muita coisa foi acrescentada ao Torá, à lei. E hoje eles viviam sob esse regime. Um jugo muito grande, principalmente em cima do Talmud. E para quem não sabe, só um parênteses, as pessoas acham que são 10 mandamentos, não é verdade? Muitas pessoas acreditam que são 10 mandamentos. Na verdade, se você for ler o Êxodo e o Levítico, mas também no Deuteronômio, que é a repetição da lei, você vai ver que são 613 comandos. Então era um estatuto bem... tratava de coisas assim, minuciosas. E uma das questões tratava desse ponto a respeito do não matarás. Se não me falha a memória, é o 5º ou 6º mandamento. Agora, Jesus está dizendo assim, não, só que não é mais assim. Estou dizendo para vocês que nós chegamos num ponto onde não se trata apenas de tirar a vida da pessoa. Não se trata apenas de executá-la para se tornar, um matador, um pecador, para você infringir essa lei. Agora, o ódio, o desafeto sobre esse irmão já te torna um assassino aos olhos de Deus. Porque Jesus está dizendo aqui, especialmente, que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus, antes de começar a citar a lei, Jesus está dizendo que a lei, ela não é suficiente para nos levar nesse nível. Se eu simplesmente cumprir e de maneira sobre-humana os 613, porque se nós sabemos biblicamente, se eu infringir um mandamento, eu sou culpado de infringir todos. Eu posso dizer então que se eu fizer 612, mas por alguma razão, ou qualquer um que seja, eu infringi os 613, e eu me lembro esses dias atrás, eu cheguei até a ter esse trabalho de estudar qual era o mandamento, o comando mais simples. E tinha a ver, agora me falha a memória, era a ver com um ninho de passarinho. Se o ninho de passarinho cair do pé da árvore, você tem o dever de recolocar o ninho de passarinho e tal. Você pode pensar, do que trata isso. Para você entender toda a riqueza de detalhes que as coisas requerem. Mas mesmo assim, é insuficiente para me tornar capaz de entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo que a minha conduta, o meu comportamento precisa ser muito maior. E Jesus vai ao longo de tudo isso. E eu não quero entrar no mérito da questão de cada processo. Ele fala do adultério. Porque isso na época era algo muito comum que estava acontecendo. Qualquer desafeto, simples desafeto por parte do marido. Vamos lá, a mulher queimou arroz. Que não é o caso, mas hoje seria mais ou menos isso. Ele tinha o direito da carta de divórcio. Entendeu? Se a mulher já não agradasse ele de alguma forma, ele já tinha esse direito de fazer isso. Então, o uso da carta de divórcio que Moisés dá na lei começou a ser usado de maneira deliberada, de maneira inconsequente. Então Jesus começa a trazer um prumo novo. Não é bem assim? O juramento,
um historiador do primeiro século diz que era muito comum isso, culturalmente falando, virou uma tradição mesmo. Se falava isso. Jesus está dizendo que não é que é pecado. As pessoas interpretam dessa maneira como se fosse algo assim, vai para o inferno, está amarrado. Não, Jesus não. O que Jesus está dizendo é que a tua palavra tem que valer mais do que qualquer juramento. Se você disse sim, que seja sim. Se você disse não, que seja não. Você não tem que jurar por ninguém, muito menos por Deus, que isso é verdade. Que a tua palavra baste. Porque o que vier além disso provém do maligno. Então Jesus começa a quê? A trazer essas pessoas para a realidade. Jesus pega uma grande população de pessoas, fala, esses aqui vão propagar. Vão publicar nos seus stories, vão fazer toda uma divulgação a respeito do que nós temos que rever. E aí ele entra nessa questão da vingança propriamente dita, que é o nosso ponto. Que é onde tudo começou. Aqui tem a ver com a chamada Lex Talionis, ou a lei de Talião. Ou talvez você tenha escutado falar, olho por olho, dente por dente. Esse é um padrão de condenação, né, no sistema penal muito antigo, anterior ainda a Moisés, certo? Que foi, na verdade, inclusive encontrado até em populações sumérias, lá na Babilônia. Uma das mais conhecidas é o famoso Código de Hammurabi, foi um rei sumério, 1700 anos antes de Cristo. E nós tivemos o privilégio de conhecer, de ver pessoalmente essa pedra, esse Código de Hammurabi, né? Uma pedra de 2,5 metros, se não me engano, enorme. Granito preto. É deodolito, é uma pedra diferente lá, deodolito, uma pedra, enfim, é uma pedra que está escrito em hieroglifos, né? Então foi todo um processo de cifrar, mas essa lei, esse processo já existia e foi incorporado pela lei mosaica. Ali trata, na verdade, mais do cuidado com o acusado do que qualquer coisa. O receio é que a vingança fosse maior, em excesso, ao crime cometido. Então, Deus se preocupa em repassar isso para o seu povo lá em Êxodo. Em Levítico a gente lê isso também, e depois em Deuteronômio, a gente vê que existia, né, esse princípio da lex talionis. Existia o princípio do olho por olho, dente por dente. Ou seja, deveria haver uma reciprocidade entre o crime e a pena. Não podia ser em excesso e nem a menos, né? Menos. Então deveria ser algo que recíproco. Então Jesus está dizendo aqui, queridos, da mesma forma, vocês ouviram o que já foi dito. Vocês sabem como é que funcionava. E nessa época também, no primeiro século, já houve uma perda dessa noção. Nós podemos ver, por exemplo, por Jesus, né? A pena que lhe foi infligida foi muito maior do que o crime que ele cometeu, que ele foi inclusive acusado, não era crime passivo de morte. Porém, a reciprocidade não aconteceu. Então havia nesse momento uma condução bastante com um viés muito grande por parte do Supremo Tribunal, quer dizer, do Sinédrio. Havia ali todo um viés político de interesses, né? E a lei foi deturpada. Enfim, qualquer semelhança é mera coincidência. E aí acontece que esse processo foi também incluído nesse momento de admoestação de Jesus. Então Jesus fala, vocês ouviram, é olho por olho, dente por dente. Agora veja só, de novo o cenário. Jesus vai falar com um povo que vive sob uma opressão. Jesus vai falar sobre um povo que responde não somente ao Código Civil,
judaico e penal também, mas junto precisava o quê? Se submeter ao código, às leis romanas. Porque mesmo os crimes que eram sentenciados à morte não poderiam ser executados, porque havia a necessidade de ter autorização do romano, por parte do Império Romano. Por isso que Jesus é levado, né, para governador, é levado para Pôncio Pilatos, depois, né, para Herodes. Para quê? Porque ninguém podia simplesmente matar uma pessoa, por mais que a lei deles local fosse, dissesse isso, eles tivessem essa autoridade para isso. Então hoje os judeus teriam que se sujeitar a esse sistema ainda duplo, penal. E aí Jesus está começando a dizer assim, olha, eu sei que não está fácil. Não é fácil viver num sistema onde você não tem para quem recorrer. Não é fácil viver num sistema onde você pode, se você for julgado por insubordinação, por exemplo, você é chicoteado e morto, crucificado. Então, é um clima pesado. Jesus começa dizendo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Em primeiro lugar, isso não tem sentido literal. Jesus não está dizendo que se um soldado romano te dá um tapa na cara, você tem que necessariamente oferecer a outra cara para ele. E se ele te bater do outro lado, você oferece do outro lado. Jesus não está incitando a esse sadomasoquismo. Existe aqui um fator cultural, que diz respeito aos judeus propriamente dito. E uma maneira de incitar e de desonrar uma pessoa, de levar ela até a uma disputa, né, junto ao sinédrio, uma disputa junto aos anciãos, ou qualquer situação, uma maneira de você representar isso, hoje você manda uma carta do advogado, né, uma intimação. Naquela época você dava um tapa com o peito da mão. Então o que Jesus está dizendo aqui, não de maneira literal, é que se você levar esse tapa, você não precisa dar outra face, no sentido literal. Jesus está dizendo assim, você não tem que revidar isso. Você não tem que aceitar, tomar posse dessa afronta, dessa desonra. Ela não diz respeito a você. Você tem que superar isso. Mas isso não diz respeito a não lançar mão dos seus direitos. Até mesmo porque Paulo, o apóstolo, em pelo menos dois momentos da sua vida, ele lançou mão do seu direito. Na prisão em Filipos e também quando ele é preso, voltando na sua terceira viagem missionária. Quando ele apela para César no que tange a sua cidadania romana. Então, Paulo não simplesmente ficou calado, apanhou quieto e falou assim, agora bate mais desse lado aqui que você está batendo só do outro. Paulo falou, não, isso não vai ficar assim. Vocês bateram num cidadão romano. E os caras queriam ainda, inclusive, abafar a história. Paulo falou, não, eu quero desculpas públicas. Eu quero uma nota no jornal. Quero que a repórter venha aqui ao vivo e fale, peça desculpas para mim. Você está entendendo? Paulo fez valer os seus direitos. Mas Paulo não buscou o quê? Se vingar já. Paulo não buscou, tratar disso como algo pessoal. É esse que é o ponto. Muitas vezes nós somos levados mesmo nessa onda de disputa, de mexer com a pessoa errada. Mexeu com a pessoa errada. Né? Vingança é um prato que você come frio. Te pega na curva, menos esperado. E não é disso que se trata. É a relevância da coisa. É fácil isso, queridos? Por favor, me respondam, é fácil isso? Não. Porque eu particularmente não acho que é fácil. Eu particularmente acho que é bastante difícil você lidar com isso. E é isso que Jesus está falando. Que eu tenho meus direitos, que eu tenho tudo que diz respeito,
Mas é que eu não devo entrar jamais num nível de disputa pessoal ou de retaliação em cima daquilo. Porque isso é humano, não é celestial. E se a minha justiça estiver baseada nisso, eu não tenho como entrar no reino dos céus. Ele já deixou claro isso. Amém? Até aqui? Amém. Logo mais ele fala a mesma coisa. E ao que demandar contigo, tira-te a túnica. Se ele falar assim, alguém chegar para você assim, ó, me dá a tua túnica. Jesus está dizendo assim, dê a veste também. Olha que coisa absurda. Será isso literal? Vocês pararam para pensar que se uma pessoa der a túnica dela e der a veste, ela vai ficar o quê? Pelada. Então Jesus está incitando aqui o que também? O dízimo? Não. Tira a roupa para dar para você. As pessoas usam isso. Que eu tiro a roupa do meu corpo para dar para você. Usam esse versículo para embasar essa atitude. Não se trata disso. Jesus não está pedindo para você ficar pelado. O que acontece aqui é que e aqui diz respeito mais à questão romana do que à questão judaica. Esses próximos versos, na verdade, dizem respeito à autoridade romana sobre o judeu. Um soldado romano que fosse, poderia chegar no judeu e ele pedir a capa, se ele gostasse da capa. Então é mais ou menos assim hoje, eu estou caminhando na rua e esse sistema aqui, né, digamos que nós fôssemos dominados pelo Império Romano nesse momento, e se o cara gostasse do meu casaco, eu teria que entregar. E Jesus está dizendo assim, entrega. Entrega. Mas faz mais que isso, faz alguma coisa a mais, vai além. Surpreende ele. Entrega a roupa do corpo. Jesus não está dizendo isso de maneira literal. Aliás, todos esses momentos é unânime. Jesus usa de uma figura de linguagem que é a hipérbole. Jesus usa desse aumentativo das coisas. Assim como ele diz, perdoe 70 vezes 7. Ele não está sendo literal, matematicamente falando. Né? A 40ª, 91ª, então não precisa. Jesus está usando uma figura de linguagem para ilustrar isso. Jesus está dizendo para você assim, ó, vá além do que espero. Sabe por quê? Lembra que eu falei? Você é sal. Você é luz, você é diferente. Você não vai reagir como as pessoas normalmente reagiriam. O próximo ponto diz assim, se alguém te obrigar a dar 1 milha, vai com ele 2. Esse era um outro ponto que a lei romana tratava. Você lembra de um cara chamado Simão de Cirene? O que ele fez? Vamos lá. Já ele atrás sabe. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas ele fez isso de maneira espontânea? Fez? Não. O centurião obrigou ele a fazer isso. E o centurião, um soldado que fosse, tinha essa autoridade. Ele mandava você parar o que você estava fazendo, para obrigar a fazer outra coisa. Se, por exemplo, tivesse que descarregar alguma coisa, você estivesse passando naquele momento, ele mandaria você parar, largar o que você está fazendo, não importa o que fosse. E você tinha que simplesmente obedecer. Então ele está dizendo assim, se te obrigarem a fazer isso, e caminhar 1 milha, caminha 2. Chega no final e diz assim, precisa de mais alguma coisa? Está tudo bem? Posso fazer mais alguma coisa? Olha que lição fantástica. Fácil fazer isso, né? Vamos falar a verdade, pessoal. Hein? Qual é o problema de vocês? Não está entendendo? Caminha 2. E por último, queridos, dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja lhe emprestar. Mesma coisa. O Código Romano diz que eles podiam usufruir do que fosse teu. Se os soldados entrassem na casa deles, eles tinham que ser recebidos. O quarto tinha que ser cedido. A comida melhor tinha que ser servida. Entendeu isso?
Tudo. Porque era o padrão, era a lei. Então Jesus está dizendo assim, ó, você ouviu como era lá. Só que vocês estão vendo que, na verdade, isso aqui está sendo um exercício para vocês entenderem. Vou usar um exemplo bem simples. Que o buraco é mais embaixo. E se vocês quiserem simplesmente caminhar por isso, meu filho pelo filho dele, meu boi pelo boi dele, meu olho pelo olho dele, vocês não vão chegar onde eu quero que vocês cheguem. E Jesus tem que exagerar para dizer isso. Assim como ele fala um pouco antes, se você pecar com o olho, o que você tem que fazer com o olho? Você tem que fazer isso mesmo? Jesus está incitando a automutilação? Se a tua mão faz pecar, você faz o que com a tua mão? Arranca fora essa maldita. É isso. É um monte de maneta e caolho, né? Por aí andando, né? A gente só vai dar maneta e caolho na igreja. Vou começar por mim. Não é fácil. Então Jesus usa de um exagero de linguagem para mostrar o exagero que ele espera da gente. O quão o nível, quão alto é o nível para a gente se chamar de cristão. Não é fácil, né, queridos? Sabe, eu não estou aqui para trazer condenação para ninguém, eu não estou aqui para dizer que isso é impossível. Eu estou aqui para dizer que existe um modelo. Mas que ao mesmo tempo existe o quê? O Espírito Santo. E a gente precisa depender dele. Porque humanamente falando, eu quero justiça. Humanamente falando, eu quero vingança. É a natureza humana. Mas Paulo fala em Romanos, e quem é a vingança? Pertence ao Senhor. Pertence a nós. A mim pertence o descanso nele. E o padrão de todas as coisas. Sem retaliação. E a regra do a mais. Eu particularmente gosto de exercitar isso na vida. Eu acho que todas as coisas são um exercício. São um exercício. Eu mesmo precisei exercitar muito algumas delas, não é verdade? Para que a gente possa aprender a desenvolver isso. E às vezes pode ser uma coisa simples do dia a dia. Existe a história daquele homem que eles fazem um teste, né? Eles te dão R$20 para cada um e mandam você na feira comprar banana e maçã. Um deles volta, soca a banana, trazendo R$10, falando, não tinha maçã. O outro volta dizendo assim, olha, tá aqui a banana, tá aqui a maçã, mas eu consegui um valor legal, ainda comprei os dois, descontei, sobrou um pouquinho, eu trouxe essa manga. Não tem a ver com isso. Vocês conseguem ver o ir além? Mas isso não tem a ver, claro, com o reino propriamente dito. Mas é um exercício. Concorda? Eu estou treinando a minha mente, eu estou treinando o meu querer fazer isso. Nas coisas simples. Para que quando desafios maiores cheguem, eu tenha no mínimo a percepção. Eu posso fazer diferente. Difícil. É difícil. Ainda tem que dizer assim, está aqui, quer mais alguma coisa? Posso te ajudar em outra coisa? Mas eu sei que é por aí. Amém? Amém. Queridos, essa noite, essa manhã, eu quero deixar com vocês essa mensagem. A primeira delas é, procure conhecer cada vez mais a Bíblia que vocês têm. Sabe? Não deixem de investir nisso. Existem inúmeras ferramentas que ensinam a gente a buscar isso com mais detalhe. Porque na medida que a gente corrige, né, a nossa visão, enxergando mais longe, a gente tem a gente já está lá na frente. E a segunda coisa é dizer que a gente possa aprender algo em relação a esse modelo.
de Jesus. No dia a dia. A respeito de vingança, a respeito de servir, a respeito de se dar. Aquilo que na verdade nem é nosso mesmo. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Se pudesse estender a mão, ficar em pé, a gente vai orar.